Eu li uma variedade de livros sobre dinheiro ao longo dos anos, desde os clássicos sobre mentalidade, os investimentos e os de negócios, conforme isso foi se tornando relevante na minha vida. E muitos desses livros ensinaram o que você espera. Como investir, como organizar suas finanças, como tocar uma empresa com processos e rituais, mas alguns deles surpreenderam, porque eles trouxeram insights que contradizem o que eu tinha aprendido na escola e com os meus próprios pais sobre dinheiro. O problema é que, para chegar no que é mais precioso de cada livro, leva décadas. Por isso, eu quis condensar o mais importante do conhecimento que eu adquiri em mais de 40 livros sobre dinheiro, desses e de outros que nem estão aqui, para que você possa ter acesso a esse mesmo conhecimento em só alguns minutos. Primeiro grande ensinamento, que esse aqui é para ser levado para a vida. Criar oportunidades. Você lembra do seguinte, valor é criado a partir do momento que a outra pessoa acredita que valor existe. E você pode alavancar a crença dessa outra pessoa em valor tangível e verdadeiro. Por exemplo, o T. Harv Eker, que é autor do livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que na inauguração da loja dele de equipamentos esportivos, a loja estava zerada, tinha somente uma máquina. E aí, quando as pessoas viam a loja na rua, entravam e perguntavam por que ela estava tão vazia, o T. Harv Eker falava, a inauguração foi um sucesso tão grande que eu já não tenho mais equipamento em estoque. Ainda que possa parecer ousado fazer esse tipo de movimento, naquela época o T. Harv Eker ele não tinha dinheiro para comprar todos os equipamentos. E mesmo se tivesse, ele sabia, por conta da pesquisa de outras lojas, que o equipamento carro-chefe era uma máquina multiuso de exercício. Sabe aquelas de academia que você consegue fazer tanto perna quanto braço, ombro, tudo junto e misturado? Então, era essa. E ele tinha uma dessas. E que ele ainda falou que essa ele não podia vender, porque era a única disponível que ele tinha na loja para mostrar e os clientes poderem fazer o teste. E aí, ele falava que já tinham tantos pedidos que o prazo para ser enviado na casa do cliente do equipamento era de 1 mês. E é melhor que o cliente comprasse rápido, caso contrário, esse prazo podia aumentar conforme a fila. E na verdade não era porque ele sabia que para conseguir comprar do fornecedor até chegar ia levar tempo mesmo, porque ele não tinha mais equipamento. Ele evitou gastar dinheiro, ele foi criativo e ainda assim conseguiu gerar valor da mesma forma. Se lembra? Ao trazer a crença nas outras pessoas de que valor podia ser gerado, foi justamente isso que fez com que valor existisse. Teve um outro também que eu achei genial. Você conhece a Tommy Hilfiger? Loja de marca de roupas, né? Extremamente famosa no mundo inteiro. O primeiro anúncio da Tommy Hilfiger foi esse aqui. Então, basicamente, você tem 3 grandes marcas, que são essas que estão aparecendo na tela, e uma quarta que é a melhor, mas ainda assim uma das menos conhecidas. E esse anúncio ele foi colocado na Times Square em Nova York. Quando as pessoas viram que existia uma marca exclusiva de um designer pouco conhecido, que potencialmente era melhor do que as outras marcas que todos conheciam, o Tommy Hilfiger não parou de receber ligação e visitas na sua loja. Ou seja, ele literalmente saiu de um cara zero conhecido por gerar a crença nas outras pessoas do valor que ele mesmo poderia ter, esse valor efetivamente existir. Não, essa daqui é ainda melhor. Você se lembra do primeiro anúncio do iPhone, com o Steve Jobs ainda fazendo a apresentação e ele passando de tela em tela? Eu vou falar uma coisa que vai acabar com sua infância. Então, se prepara, você tá pronto? Aquilo que estava sendo mostrado não era uma experiência em tempo real. Aquilo ali era gravado. Era uma experiência coordenada que o Steve Jobs tinha ensaiado para garantir que nada desse errado, o iPhone não bugasse no meio do público e ele simplesmente pudesse mostrar ele mexendo algumas telas como se fosse o aparelho real. E não era, mas ainda assim, qual que é o aparelho que você está usando hoje? Ah, Breno, não é o iPhone, é um Samsung. Beleza, mas o Samsung copiou quem? Hoje, quase todo mundo usa smartphone, que foi um movimento criado justamente por conta desse dia. De novo, valor foi criado por conseguir se alavancar sobre a crença das pessoas de que valor já existia. E tem várias formas de você conseguir usar isso, né? Eu tava num encontro com o Alfredo Soares, que a Lu mobilizou, e ele tá falando, cara, tem um amigo que eu falei pra ele, toma aqui o contato de um cara pra você comprar um carro. Ele falou, mas eu não quero comprar um carro. Ele falou, não, mas esse cara que é dono da loja que tá vendendo carro, ele pode ser um cliente potencial pra comprar a tua casa. E aí ele falou, mas o que você quer que eu faça? Que eu chegue lá pra ele falando que ele
quer comprar o carro e ver na minha casa? Ele falou, não, cara, faz uma proposta que você sabe que o cara não vai aceitar, mostra que você tá interessado, tenta converter mídia, colocar aquilo no rolo. Ele provavelmente não vai aceitar, mas ele vai querer saber o que você faz, e por isso é uma pessoa bacana que genuinamente está querendo comprar uma casa, ele provavelmente vai querer depois manter um relacionamento contigo, porque ele vai saber que em algum momento, mesmo que não naquele, você pode comprar um carro. Ou seja, se alavancar a crença das outras pessoas sobre que valor já existe, pode ser justamente o que faz com que valor seja criado do zero. Que é outra, imagina que você vai construir um negócio online, o e-commerce, e você está na dúvida em quais produtos comprar para colocar no seu estoque, porque você não tem muita noção daquilo que vai vender. Cara, você com a mentalidade de se alavancar na crença das pessoas e criar oportunidades é justamente o que vai fazer você não comprar produto nenhum. E na verdade poder ir atrás de vários fornecedores, pegar a imagem dos produtos que esses fornecedores vendem no B2B, colocar essas imagens no teu site, rodar tráfego para ele e organicamente os clientes vão dizer quais são os produtos que eles mais querem, porque eles vão comprar esses produtos. Breno, mas como assim? Vou vender uma coisa que eu não tenho em estoque? Sim, irmão. Fala que o prazo para entrega é de 30 dias, porque aí a pessoa vai lá no site, chega no produto, compra e com o dinheiro do cliente você compra do fornecedor. Você lembra? O dinheiro do cliente é o melhor que existe e melhor ainda se você nem precisar se arriscar para ficar tentando quebrar a cabeça e adivinhar qual que vai ser o produto que melhor vai sair do teu negócio e empacar uma quantidade enorme de dinheiro em estoque, em sede, se você nem sabe se isso vai voltar para você de qualquer jeito. Ou seja, se alavancar a crença das outras pessoas sobre que valor já existe, pode ser justamente o que faz com que valor seja criado do zero. Mas quem é que faz isso? Você, que literalmente cria essas oportunidades ao invés de esperá-las surgirem. Fez sentido? Segundo ensinamento. Arrisca, com medo mesmo, desde que ele esteja associado a uma crença inabalável que tudo vai dar certo de uma forma ou de outra. Eu quero separar aqui o valor desse ensinamento dos papos coaches superficiais de acredite em si mesmo e é isso. E eu vou te mostrar um trecho de um vídeo que eu acho que vai fazer um trabalho muito melhor em explicar isso do que eu. Se liga. So this show that just getting underway nationally. It's going to do. It'll do well. And if it doesn't? And if it doesn't, I will still do well. I will do well because I'm not defined by a show. You know, I think we are defined by the way we treat ourselves and the way we treat other people. You know, I would be wonderful to be, acclaimed as this, talk show host who's made it. That would be wonderful. But if that doesn't happen, there are, other important things in my life. O medo é uma experiência totalmente subjetiva do indivíduo, porque o que pode ser medonho para alguém pode não ser para outras pessoas. Ainda assim, a diferença do resultado de cada indivíduo está em conseguir fazer mesmo apesar do medo, por conta da crença inabalável de que ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, dar certo no final. A autoconfiança em saber que você tem o necessário para navegar nesse mundo de incertezas e ainda assim e bem é o que te torna imparável e também, numa boa, satisfeito em daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos olhar para trás e você não ser aquela pessoa deprimida achando que teve uma vida de oportunidades que você não pôde aproveitar, ficando arrependido daquilo que poderia ter sido, do que você poderia ter feito, ao invés de orgulhoso daquilo de você realmente ter tentado. Porque mesmo se tudo der errado, irmão, você nunca vai se arrepender das coisas que você tentou fazer que estavam caminhando em prol dos seus sonhos. Se lembra? Nunca ninguém se arrependeu de ter ido atrás dos seus sonhos. Parece papo coach esse negócio, eu sei, mas se você não acreditar nesse negócio, irmão, quem mais vai? E se não tiver a crença pra você fazer, você nunca vai sair do lugar, nunca vai arriscar fazer nada diferente, as pessoas vão ficar te tratando como um pé rapado, você nunca vai conseguir realmente olhar no espelho e se sentir orgulhoso, porque você não se mostra que você consegue dar conta das coisas. Você tem que ser a primeira pessoa que você mostra que você é digno do sucesso que você quer ter. Se tu não é capaz de fazer as coisas que você admira em outros, em você, certamente os outros não vão te admirar mesmo. Terceiro, 90% do seu sucesso financeiro é comportamental. Cara, você ganhar muito dinheiro, isso não tem a ver com você ter um super orçamento ultra categorizado. Eu particularmente gosto, eu tenho vários vídeos te ensinando a fazer isso, mas é na verdade sobre guardar dinheiro com consistência para comprar ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Então, enquanto a maior parte das pessoas gasta o pouco dinheiro que tem e ainda dinheiro que não tem para comprar passivos, que tira dinheiro do seu bolso, a pessoa com cabeça rica espera o momento certo para comprar passivos só quando elas têm ativos suficientes que são capazes de pagar o custo de manutenção do passivo.
Esse daqui é um dos grandes ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele mostra justamente como pessoas, às vezes, se afogam em dívidas para antecipar um sonho e viver ele agora, sendo que ele poderia viver 2, 3, 5 sonhos lá na frente se simplesmente tivesse esperado para ter um fluxo constante de renda hoje. E para você ter isso em mente do quão importante imagina que você quer comprar um carro. Você sonha em comprar um carro legal, por exemplo? Quanto ele vai custar? Por motivo de exemplo, vamos imaginar que esse carro vai custar R$200 mil hoje. Beleza? Mas ele te gasta R$1.000 por mês em média, considerando IPVA, manutenção, seguro, gasolina, troca de óleo, todas essas coisas. R$1.000, R$1.500 por mês, vamos dizer que é isso daí que gasta. Cara, a mentalidade que a gente deveria ter seria, poxa, tá bom, se eu vou comprar um carro, quanto de dinheiro em ativos eu preciso ter para que a renda desses ativos consiga pagar o custo desse passivo? Se você tem um passivo que te custa R$1.500 por mês, me fala, quanto dinheiro você tem que ter para te pagar isso daí? A Selic hoje tá em 15% ao ano no momento que eu tô gravando esse vídeo. Isso significa que com R$150 mil, até um pouco menos, você conseguiria ter juros em que os juros somente arcam com o custo de manutenção desse passivo. E aí, em cima do ativo, você acumula o dinheiro para comprar um passivo. Ou seja, o rico, ele não pensa no passivo como o gasto que o passivo tem na loja. Ele pensa no passivo em termos do quanto ele precisa pagar de passivo mais ativo. Portanto, se um carro te custa R$1.500 por mês, você precisa acumular R$150 mil mais os R$200 mil para comprar o carro. Qual que é o custo do carro total para você poder comprá-lo? R$350 mil, não os 200 que tá falando no preço dele na loja. Pô, Breno, isso é impossível, eu preciso de carro para conseguir ir para lá e para cá. Cara, para minha vida isso daí não funciona. Poxa, beleza, cada um vai conseguir ter uma análise melhor da sua realidade do que, né, um brother aleatório te falando o que você tem que fazer. Mas, se existir a oportunidade de você abrir mão disso. E é lógico, vivendo com um pouquinho menos de conforto, mas ainda assim suportável. E você sabe que pode esperar mais um pouco de tempo para acumular esse dinheiro. Isso vai te pagar lá na frente. Porque ao invés de você acabar pagando 2, 3 carros, você vai poder comprar um carro feliz em saber que você não precisou prejudicar em nada a sua qualidade de vida. Você não está pagando juros de dívida, você não está deixando de viver mais porque o dinheiro da gasolina, da manutenção e de todo o resto já está incluso no quanto você está ganhando mais de renda com os ativos que você tem. Então, no final, esperar um pouco mais te traz uma vida muito mais leve. E se você já viu a fórmula dos juros compostos, você viu que existem várias alavancas para você conseguir construir patrimônio. Elas são tamanho do aporte, ou seja, o dinheiro que você aloca todo mês para conseguir comprar ativos, né, e investir esse dinheiro. O segundo é o tempo que leva. Quanto mais tempo, mais juros incidem sobre o principal do patrimônio. E terceiro, sobre o rendimento anual. Essa é a terceira grande alavanca para você conseguir construir patrimônio, atingir sua liberdade financeira mais rápido e também chegar mais perto dos seus sonhos. E hoje, com a Selic a 15% ao ano, a gente tem uma oportunidade muito legal de conseguir acelerar a velocidade de crescimento do nosso patrimônio. Existem CDBs de liquidez diária que rendem 100% do CDI. Se você quiser deixar ele em liquidez a prazo, 110%, 115%. Só que também existem títulos pré-fixados que pagam um prêmio ainda maior em relação a isso. E é por isso que eu queria falar da Alu, que é a patrocinadora desse vídeo. A Alu tem títulos que estão rendendo até 23,5% ao ano. E essa rentabilidade parece interessante hoje, só que a gente está em máxima histórica da taxa Selic. Então, pode ser que em potenciais mudanças de governo, mudanças do cenário macroeconômico, a Selic acabe caindo, o que ia fazer com que esses títulos eles não só ficassem mais escassos, mas também muito mais valiosos para a gente ter, justamente porque as oportunidades disponíveis no mercado nesses outros momentos vão ser de títulos com rentabilidades substancialmente menores do que se a gente garantir esses títulos da Alu agora. Breno, como assim? Como 23,5% ao ano? De onde que vem esse dinheiro? É o seguinte, basicamente a Alu é uma empresa que faz aluguel de equipamentos. O que ela faz? Ela tem uma demanda reprimida de pessoas que querem alugar iPhones, outros celulares, outros eletrônicos da Alu. E quando essa lista de espera atinge determinada quantidade de pessoas, a Alu lança um lote no seu aplicativo para captar dinheiro de nós, investidores, onde ela vai usar esse dinheiro para comprar esses eletrônicos e alugar para essas pessoas. A economia da operação é calculada para conseguir garantir que ela paga a rentabilidade prometida do investidor e também mantém o lucro da empresa. A Alu está com as jovens desde 2022. Eu fiz questão de ir em BH para conhecer pessoalmente a operação, ver como é que é todo o processo logístico, o suporte técnico, o conserto de iPhones, a
parte corporativa do negócio. E eu, pessoalmente, já mostrei vários vídeos aqui investindo lá na prática com o meu próprio dinheiro. E, especialmente, para esse vídeo, a Lu quis fazer uma coisa ainda mais legal do que ela já fez em qualquer outro. A gente teve lotes aqui que a Lu lançou pelo canal que estavam com um pouco mais de 18% de rentabilidade ao ano. Agora, o que a Lu fez? Ela aumentou o valor mínimo de investimentos e aumentou a rentabilidade. Então, a partir de 30 mil reais investidos comprando CCBs da Lu, você vai ter 19% ao ano de retorno, podendo chegar até 23,5% ao ano se você investe a partir de $500 mil. Ah, Breno, não tenho 30 mil reais. Poxa, como é que faz? Não tem problema, tem uma opção para você. Você pode ter ainda um CCB de 17,5% ao ano de rendimento a partir de 5 mil reais investidos. E para isso, basta você clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo, colocar o cupom Breno Perrucho para ter acesso a esse CCB. Breno, poxa, última dúvida. Por que eles não pegam esse dinheiro emprestado de bancos? Isso é uma excelente pergunta. No caso de dívidas bancárias, elas acabam tendo um custo muito alto para a maior parte das empresas, ou seja, custo de 30% ao ano, 35% ao ano, o que naturalmente acaba sendo ruim para empresas que justamente querem poder utilizar essas estratégias de sistema financeiro para conseguir crescer. Então, a Lu viu que fazendo isso ela conseguiria conceder títulos de rentabilidade substancialmente maior do que nós investidores temos em bancos ou plataformas tradicionais de investimentos, enquanto a própria Lu se beneficia tendo taxas de juros menores. Ela tem 100% de adimplência, ou seja, sempre honrou com todos os seus títulos, mas também vale dizer que CCBs são uma modalidade de ativos que não tem FGC, assim como o CRI, CRA, debentures. Por serem ativos emitidos direto por empresas e não por bancos, não existe o órgão te assegurando. Mas, como eu disse, a Lu é uma empresa que faz questão de garantir a melhor experiência para o investidor possível. Então, tire suas próprias conclusões, entre em contato com a Lu para você poder também conhecer a empresa de perto e poder aproveitar esse momento de alta de juros, tendo CCBs com rentabilidade muito acima do mercado. Número 4. Resolva problemas reais. O que eu vejo muito empreendedores de primeira viagem é deles pensarem numa ideia que é na cabeça deles genial para resolver o que na cabeça deles eles entendem que é um problema gigantesco. Mas primeiro eles têm a ideia e depois eles encontram um problema para resolver com essa ideia. E esse não poderia ser o caminho mais diferente de como empreendedorismo funciona. Na verdade, para você ter um negócio, é preciso que primeiro você levante hipóteses de problemas que existem, para que depois você entenda como você vai testar para resolvê-los. Por exemplo, ao invés de pensar, idosos não andam muito, vou criar um aplicativo de músicas motivacionais de época para eles andarem mais. Ao invés disso, você deveria pensar, ok, idosos tendem a não andar muito. Eles querem andar muito? Ou então eles querem, na verdade, conforto e ficar sentados? Vou perguntar, vou pesquisar como que eles se comportam. Vou ver o que já tem no mercado que resolve esse problema. Será que tem alguma coisa? E aí, depois de todo esse processo, naturalmente você chega na solução. Cara, e se eu criasse uma cadeira segura e confortável que idosos poderiam usar para se locomover em qualquer lugar sem fazer esforço? Talvez não seja o melhor exemplo, mas ele certamente te traz uma ilustração do processo. Quero que você entenda. Primeira coisa que você precisa fazer é levantar hipóteses de problemas que você acha que existem, validar para esses problemas verem ser reais, ou seja, fazer pesquisas, ir nos lugares, conversar com as pessoas, entender do público que vive esse problema se realmente esse problema é algo que elas estariam dispostas a pagar para resolver. Dado que você, com base na sua pesquisa, validou o problema, aí você levanta agora um segundo rol de hipóteses, que são hipóteses de solução. E como que você valida essas hipóteses? Fazendo barato e testando rápido. É o que a gente chama de MVP, Minimum Viable Product, que é a menor representação ou protótipo do teu produto ou serviço entregue para o público que vive esse problema. Por exemplo, você sabe qual foi o MVP da Netflix? Entregar filmes por correio. Pois é. Porque qual que era o problema que eles descobriram? Eles descobriram que a experiência de caminhar até a locadora, a Blockbuster, não era uma experiência maneira e que está fora do controle da empresa. Por outro lado, se a pessoa não precisa sair de casa para receber um filme e também eliminar totalmente as multas, porque no caso da Netflix, a pessoa podia ficar com o filme quanto tempo ela quisesse, desde que estivesse pagando a assinatura, e quando quisesse pegar outro filme, devolvia por correio e recebia outro. A Netflix identificou esses dois problemas, tanto o desgaste do deslocamento e também o desgaste quando esquece de devolver
devolver o filme da locadora e acaba pagando uma multa em cima. E falou, qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Cara, pegar um filme e entregar no correio. Mas depois de continuar ouvindo o feedback dos clientes, quais foram os outros problemas que surgiram? Poxa, mas demora pra chegar, né? Pô, mas eu queria assistir esse filme no final de semana, não tive tempo na semana pra pedir nenhum filme novo, porque tava com a minha cabeça no trabalho, e correio no final de semana não é a mesma coisa. E aí o que a Netflix fez? Poxa, eu vou deixar de entregar filme em correio e fazer uma plataforma em streaming para as pessoas terem acesso instantâneo. Tudo guiado pela identificação real de dores dos clientes, de forma a levantar hipóteses de solução que não eram escritas em pedra, mas sim adaptadas ao longo do tempo com um processo constante de coleta de feedbacks dos clientes. Quinto, riqueza se constrói em escala. A maior parte das pessoas vende o próprio tempo para ganhar dinheiro. Tipo, ela trabalha em uma empresa que paga um salário e ela tem uma quantidade de horas que ela trabalhou no mês para conseguir merecer aquele salário e, independentemente disso ser algo mais ou menos honrável, o acúmulo de fortunas, ele via de regra vai acontecer por meio de escala. O que é? Quando você deixa de ganhar pelo teu tempo, passa a ganhar pela sua produção ou pela produção da sua organização. Vamos dizer que você vende salgadinho na rua e você é uma só pessoa, você está na rua e para cada pessoa que você vende, você tem mais ou menos uns 5 a 10 minutos, né, de tempo de venda. Só que não tem gente que fica o tempo todo querendo comprar de você. Vamos dizer que você vende meia hora e você fica trabalhando direto 12 horas no dia, então você vai vender 24 vezes, né, para 24 pessoas diferentes. Existe um limite do quanto você consegue ganhar se você está vendendo esse salgadinho direto. Mas, para você entender o conceito, imagina que você faz o seguinte, ao invés de você vender o salgadinho, imagina que você faz os salgadinhos e aí você chega para uma outra pessoa e fala assim, olha, tá aqui os salgadinhos prontos, eu já arrisquei para construir esses salgadinhos aqui, agora você tem que ir na rua para vender, mas tem um porém, eu fico com 50% do lucro e você fica com os outros 50%. E aí depois você faz a mesma coisa para outra pessoa e fala, opa, tudo bem? É o seguinte, eu já arrisquei, eu já fiz todos os salgadinhos aqui, basta você sair na rua agora para vender e eu fico com 50%. Cara, qual que é o limite de pessoas com que você poderia fazer esse mesmo esquema em que elas vão para a rua vender e você reparte o lucro? É o quanto você consegue gerenciar. E é por isso que empresas têm uma estrutura hierárquica com níveis, porque existe um limite de quantas pessoas cada um consegue gerenciar. Normalmente 6 a 7. Depois disso já começa a perder qualidade, você precisa colocar uma pessoa intermediária para conseguir quebrar essas várias pessoas em grupos que são mais fáceis de gerenciar. Fez sentido? Aí agora o dinheiro que você ganha deixa de estar associado ao quanto de tempo você tem e está associado a quantas pessoas você tem produzindo, gerando valor, indo na rua, vendendo na sociedade. Então, você não ganha dinheiro porque você merece. Você não ganha dinheiro porque você estudou demais. Você não ganha dinheiro nem porque você trabalha demais, necessariamente, cara. Porque na prática vai ter muita gente que trabalha menos que você e tá ganhando mais que você. E por sinal, gente, a gente tá falando de resolver problemas e transformar o mundo, mas numa boa, eu acho que pra gente ter qualquer chance de garantir que o nosso país ele vai ser diferente, isso se resolve com educação. E foi justamente por isso que eu pude compilar boa parte dos conhecimentos mais relevantes que eu aprendi lendo esses livros em um programa de ponta a ponta para escolas, atendendo alunos desde os 3 aninhos de idade até os 17 anos. Esse programa chama Jovens for Schools e ele está concorrendo agora a um prêmio que você pode me ajudar a ganhar, que vai ser determinante para o sucesso do negócio ao longo do tempo. Esse é o prêmio Top Educação. A gente já ganhou primeiro lugar na categoria de educação financeira no ano passado, mas agora, de forma inédita, a Jovem está concorrendo em 2 categorias, educação financeira e programa de educação socioemocional. E a gente está competindo com algumas maiores empresas do mercado, negociadas em bolsa estrangeira, que valem bilhões de reais. E, cara, no ano passado a gente já ganhou delas em uma categoria. A gente tem a possibilidade de conseguir levar o programa com conhecimentos que realmente importam para a vida de todos os alunos, para todo o Brasil, ganhando mais reconhecimento e autoridade se você simplesmente poder alocar 30 segundos do seu tempo, clicar no segundo link aqui na descrição, seguir o passo a passo que está aparecendo na tela e garantir que você volta na Jovens for Schools tanto para educação financeira quanto para programa de educação socioemocional. Todas as coisas que eu poderia pedir para você, cara, eu não quero dinheiro, reconhecimento, seguidor, likes e tudo mais, isso é o de menos, mas se você puder me retribuir com o trabalho que eu tenha feito já há quase 7 anos no YouTube, essa é de longe a melhor forma para isso, que mais vai me deixar feliz e realizado.
Obrigado. Número 6. A gente fez um vídeo chamado O Poder do Networking, né? 7 passos para fazer as coisas certas. E eu não sei se no momento que esse vídeo está saindo ele já saiu ou não, mas certamente dê uma olhada, porque esse é um dos princípios que é preciso ser trazido aqui, porque é um dos mais valiosos de todos esses livros, mas ele é ainda mais envolvido nesse outro vídeo, que é trate os outros bem. Às vezes a gente acaba ficando muito pegado no dia a dia por conta de problemas, burocras, de desgastes que a gente tem com pessoas do nosso emprego, com a família, até com amigos, e se engana ao achar que é justificável tratar uma pessoa mal porque ela não sabe do nosso dia, ela não viveu o que a gente viveu, provavelmente a gente tá num dia pior e tá tudo bem ser ríspido ou mal educado de alguma forma porque, né, você não deve satisfação a ninguém. Eu entendo, mas existe um fenômeno que acontece ao longo do tempo, ele é cumulativo do quão bem você trata as pessoas, que é coisas boas acontecem pra você. E aqui eu não tô falando de misticismo, de crença, nem dessas coisas de lei da atração, porque a verdade é que você não precisa disso para viver os benefícios de tratar os outros bem. E eu vou te mostrar como. Imagina que você ajuda uma pessoa, gera valor pra ela, você viu que ela tava passando por um problema e você genuinamente sabe que você pode ajudar, seja mandando uma mensagem de WhatsApp pra alguém, seja conectando com outra pessoa, seja simplesmente, sei lá, cara, elogiando ela no dia. Você concorda que as pessoas não esperavam isso, mas pelo fato de você ter alocado parte do seu tempo para gerar valor para ela, ela vai se sentir grata e de certa forma vai estar mais aberta no futuro a te ajudar também. Lógico que você não vai fazer isso necessariamente esperando ajuda, mas a consequência natural é que pessoas vão querer retribuir aquilo que você gerou para elas. É quase como uma dívida social. E isso significa que nos momentos que você menos espera, às vezes no momento de maior dificuldade, pelo simples fato de às vezes anos atrás, você ter feito algo de bom para alguém, isso possa ter voltado de forma positiva para você antes. Eu tive vários momentos na minha vida em que isso foi verdade. Nesse vídeo do Network, inclusive, abro conversas reais em que isso aconteceu e se manifestou. E numa boa, às vezes você é gente boa e ajuda alguém pra caramba e nunca volta. E tá tudo bem. O importante é você entender que na média vai voltar e você vai sair no lucro. Não vai ser todas as bolas que você vai chutar pro gol que vão de fato entrar, mas algumas delas que entrarem, não todas, são as que vencem o jogo. Então se lembra, se você está realmente comprometido em acelerar a velocidade de construção de patrimônio, você precisa escolher bons investimentos. Então abre conta na Lu, baixa o aplicativo, entre em contato com eles para você começar a investir a partir de 30 mil para conseguir 19% ao ano, de forma progressiva. Se você investir mais ainda consegue maiores rentabilidades e a partir de 5 mil para você ter 18,5% ao ano. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.